E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aqui para fazer a segunda parte da aula de filosofia moderna. A última aula a gente viu uma introduçãozinha sobre o contexto histórico da filosofia moderna, né? Onde começa, como que começa, qual que é o procedimento de transição da filosofia moderna, em que momento da história nós estamos, né? E hoje a gente vai dar continuidade aí nas aulas, ok? Vamos fazer uma breve retomada do que a gente viu na última aula, pessoal. Então, contexto histórico, nós estamos falando da transição do feudalismo para o capitalismo, o surgimento do Renascimento, né, onde acontece uma releitura da filosofia clássica em moldes um pouco mais antropocêntricos, surge as disciplinas, o pensamento humanista, né, com as disciplinas, né, os humanistas em si, né, uma preferência por respostas que envolvem a razão e a ciência em detrimento de explicações teológicas, e aí os principais nomes, né, como Francisco Petrarca, Erasmo de Roterdã e Nicolau Copérnico. Hoje a gente vai falar de um filósofo que talvez ele se aproxime um pouco mais do período que eu considero como já o começo da filosofia moderna. Alguns já o consideram como filosofia moderna, porque dentro da concepção filosófica a noção de marcação de tempo, né, de onde começa a filosofia moderna, é muito mais subjetiva, né, não envolve um marco teórico específico, né, então vai muito da perspectiva do comentador. Eu estou tomando a referência de René Descartes como o pai da filosofia moderna. Então, para mim, Nicolau Maquiavel é um pré-modernista. Okay? Ele vem antes da filosofia moderna, mas ele já faz parte de toda essa tradição, já que onde começa a filosofia moderna. Okay? Então, Maquiavel ele é um filósofo ali que viveu entre os séculos XV e o século XVI, e ele é um dos primeiros a tratar de um conceito dentro da filosofia política. Ele é basicamente um filósofo da filosofia política, né, um pensador da filosofia política, e ele é um dos primeiros a tratar sobre o conceito do realismo político. O que é isso? Realismo político é a concepção de que a política ela deve ser feita e deve ser pensada como ela realmente é, né, como ela se dá na realidade mesmo. E isso vai contra a concepção clássica e medieval da política, justamente porque entre os clássicos, principalmente entre os clássicos e entre os medievais, acontece uma idealização muito grande da política, né? Então a finalidade da política, por exemplo, para Aristóteles, é o bem comum. A finalidade da política é a felicidade do povo, a felicidade do cidadão, né? Você tem Santo Agostinho, por exemplo, no período medieval, que desenvolve uma ideia de política baseada nas leis de Deus, uma ideia de política dizendo que as leis humanas elas precisam se basear nas leis eternas, nas leis de Deus, né? Platão, por exemplo, que diz que, né, desenvolve todo um texto, todo um ensaio dizendo como deveria ser a cidade ideal, né, a república ideal. Então, dentro da filosofia clássica, da filosofia medieval, o exercício político ele é muito idealizado, né? E Maquiavel ele vai contra isso e ele diz que não, a filosofia a política ela deve ser feita como ela realmente é, como as coisas realmente acontecem. Ela deve ser tratada dessa forma, ela deve ser entendida dessa forma. E a finalidade da política, ao contrário de Aristóteles, que dizia que a filosofia, que a política, que a finalidade da política era o bem comum, o bem do povo, era a felicidade, né? A finalidade da política para Maquiavel é o próprio exercício do poder. A finalidade da política é a própria política, né? O ato de você ter poder, o ato de você ter controle, né? A finalidade da política é o controle, o poder, a soberania, digamos assim, né? A autoridade. Isso tem muito a ver, tudo isso tem muito a ver com a concepção metafísica, a concepção, digamos assim, do ser, né? Do que é o ser humano em si. Para Maquiavel, o ser humano ele é mau, naturalmente, ele é naturalmente mau e a sua natureza é imutável, ou seja, o homem sempre vai ser mau. E o homem ele só é bom quando convém, quando ele precisa de algo, quando isso desperta algum interesse para ele, quando isso pode ser proveitoso. Mas sempre que o ser humano precisa ser mal, ele não vai pensar duas vezes, né? E ele só vai ser bom quando ele realmente precisar disso, quando tiver algum proveito em ser bom, certo? Existe uma frase de Maquiavel, né, que é muito ligada a ele, pelo menos, que é
Os fins justificam os meios, né? Eu lamento informar, mas essa frase não é de Maquiavel, ok? Não existe nenhuma citação direta dele falando isso. Essa, na verdade, é uma reinterpretação que foi feita dele, dos leitores dele, né? Que pegaram toda a literatura de Maquiavel e disseram que o resumo da literatura de Maquiavel é: os fins justificam os meios. E, de fato, essa é uma leitura muito proveitosa de Maquiavel, né? Essa interpretação de que para Maquiavel os fins justificam os meios. Isso é bem verdade, né? Porque para Maquiavel, a gente já vai ver isso, né? Mas a finalidade do poder, a finalidade do governante deve ser somente alcançar e manter o poder, não importa como, né? Até a gente vê em Maquiavel uma interpretação muito pessimista da literatura de Maquiavel. Que Maquiavel, as pessoas enxergam em Maquiavel um filósofo que defende a opressão, que defende um Estado autoritário, mas não é bem assim. Maquiavel ele diz que tudo que for necessário para manter o poder, para alcançar o poder, deve ser feito. Não importa se isso é mal ou se isso é ruim. Pode ser que você tenha que fazer algo bom, pode ser que você tenha que ser bondoso para manter o poder. Mas você precisa ter bem claro que isso é para manter o poder. Não é porque ser bondoso é legal, entende? Então, a gente já vai ver isso com mais calma, né? E o ponto principal da filosofia de Maquiavel é justamente o questionamento. O que é melhor para um governante? Ser temido ou ser amado, né? As duas posições, elas estão relacionadas ao respeito. Então, para o governante é melhor ele ser respeitado porque ele é temido, ou é melhor ele ser respeitado porque ele é amado? Maquiavel vai responder um sonoro temido, né? É melhor para que o governante seja temido, justamente por causa dessa concepção de que a natureza humana ela é má, e portanto, quando o ser humano ama, é só por interesse. Quando o ser humano ele perde o interesse quando ele vê que não é mais proveitoso amar, ele deixa de amar. Ele trai, ele simplesmente deixa de amar, né? Então, pro Maquiavel, o ideal é que você seja temido, que o governante seja temido. Não no sentido de que as pessoas precisam ter medo constante de você, que as pessoas precisam se esconder de você, mas que as pessoas elas precisam entender que o governante ele é capaz de fazer qualquer coisa, entende? Então, é nesse sentido que Maquiavel ele diz, né? E o amor ele é fundamentado em interesse somente para Maquiavel, certo? Qualquer dúvida podem mandar lá no meu e-mail joão.mateusdoct@gmail.com. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre uma questão muito importante de Maquiavel. A gente vai se aprofundar um pouco no pensamento dele, que é a separação entre a moral e a política na filosofia política de Maquiavel e o conceito de virtude em Maquiavel. Esses são pontos muito importantes que geralmente caem em vestibular e nem por aí, ok? Então, as ações do príncipe não devem seguir um princípio moral normativo. Quando eu falar príncipe aqui, pessoal, entendam governante em geral, aquele que detém, ou aquele que busca o poder, ok? Então sempre que eu falar príncipe, vocês se lembrem desse conceito. Eu vou falar príncipe porque é o termo que Maquiavel usa, justamente porque a obra dele, a principal obra dele, O Príncipe, ela é dedicada a Lorenzo de Médici, que foi grão-duque de Florença na época em que Maquiavel escreveu esse livro, né? O príncipe ele é como se fosse uma cartilha, uma lista de recomendações do que o príncipe deveria fazer. Então, quando Maquiavel fala sobre o príncipe, ele está falando de um governante ideal, de um governante, do que o governante deve ou não fazer, certo? E a primeira sugestão geral aqui de Maquiavel é que as ações do príncipe não devem seguir um princípio moral normativo, ou seja, o príncipe ele não pode ter uma cartilha que diga isso é certo e isso é errado, isso é certo e isso é errado, em sentido absoluto, certo? Por quê? Porque justamente o objetivo do príncipe é alcançar e manter o poder. Para isso, muitas vezes o príncipe vai ter que matar, muitas vezes o príncipe vai ter que roubar, muitas vezes o príncipe vai ter que ser enganoso, muitas vezes o príncipe vai ter que fazer planos ali que envolvem coisas ruins, né, que envolvem guerra, que envolvem, enfim, coisas que nós entendemos como coisas ruins. E o príncipe ele não pode ter receio de fazer isso porque o seu objetivo deve ser alcançar e manter o poder. O que for necessário para fazer isso, para ter isso, para manter o poder, para alcançar o poder, o príncipe deve fazer. Então, se for para o príncipe ter uma cartilha de certo e errado, o príncipe deve estar escrito nessa cartilha: manter o poder é certo,
perder o poder é errado, certo? Esse é o princípio moral. E isso tem muito a ver com a condição de virtude para Maquiavel, né? Quando a gente fala da virtude de Maquiavel, a gente usa o termo virtu, tá? Apenas virtu, justamente para não confundir com a virtude clássica e a virtude medieval. Mas para Maquiavel, ser virtuoso é justamente fazer o necessário para conservar o poder. Isso é ser virtuoso. É fazer tudo aquilo que for preciso para alcançar e manter o poder. Essa separação que Maquiavel faz na virtude política, ela vai também muito contra a noção medieval e a noção clássica, né, que dizem que a ação política ela é justamente uma relação de virtudes naturais, né, uma virtude que você já sabe que fazer certas coisas é errado e você segue esses princípios para fazer política, né. Então você já sabe, por exemplo, que assassinar alguém a sangue frio é errado. Então você vai exercer política seguindo essa norma, né? E para os medievais, para os clássicos, quem não faz isso é imoral. Para Maquiavel não. A moralidade ela se torna relativa aqui, né? Então para Maquiavel é muito importante você saber usar todo e qualquer mecanismo para manter para alcançar e manter o poder, certo? Maquiavel diz que o príncipe ele deve saber usar a lei, que é o que Maquiavel chama de mecanismo humano, né, a arma humana para manter o poder, e ele também precisa saber usar a força, né, ele precisa saber usar a arma dos animais, como ele chama, né, a arma dos animais, né, o mecanismo dos animais para manter o poder também. E em Maquiavel, as aparências são muito importantes também. O príncipe ele não precisa ser bondoso, ser piedoso, ser religioso, sabe? Ser caridoso. Mas é importante que o príncipe aparente ser bom, ser piedoso, ser caridoso, né? Ser religioso. É importante que o príncipe saiba se maquiar, que ele saiba se manipular a opinião dos outros com relação a ele, justamente fazendo cena, né, digamos assim. Ele precisa ter uma boa aparência no sentido de que as suas ações precisam ser louváveis diante do povo, mas ele não precisa necessariamente ser tudo isso. Inclusive não só em sentido moral, mas em sentido intelectual também. O príncipe ele não precisa entender de governar em si, ele não precisa entender de economia, por exemplo, para saber, para governar. Ele só precisa aparentar. Lembrando que o exercício do poder, o exercício a finalidade da política, não é você governar bem. O exercício da política, a finalidade da política, é você manter o seu poder. Ok? E esse é um ponto muito interessante de Maquiavel, porque Maquiavel defende que, poxa, você precisa manter o seu povo alimentado na medida do necessário, na medida do possível, para que não haja uma rebelião, né? Você precisa manter o seu povo seguro. Você precisa construir a sua cidade, construir o seu império em lugares seguros. Você precisa garantir segurança para o seu povo. A não ser que isso envolva derrubar o seu governo. A não ser que isso possa criar risco para o seu poder, né? Mas na medida do necessário, na medida do possível, você mantém uma paz com o seu povo. Maquiavel ele diz que é mais importante você conseguir apoio do povo do que você conseguir apoio dos grandes, dos nobres, né? Então, assim, uma leitura um pouco maldosa de Maquiavel dizer que Maquiavel ele defendia o tempo todo você só fazer maldade. Isso não é verdade. Tanto que é de Maquiavel que surge o termo maquiavélico, né? Que é a ideia de uma pessoa maldosa, de uma ação ruim, né, de uma ação má com gosto, né, de fazer algo ruim com gosto. Então, em Maquiavel, ele defende que você precisa sim agradar o seu povo, né? Ele diz, como eu disse, né, que a proteção do povo é mais importante do que a proteção dos grandes. O ideal é você conciliar os dois, mas como isso não é possível, é preferível você ficar do lado do povo. Então, para finalizar essa aula, uma frase muito própria de Maquiavel, né? Não se aparte do bem, mas havendo necessidade, saiba valer-se do mal. Então, mantenha-se do lado da bondade, mantenha-se em um sentido de moralidade, mas se você precisar, tenha os mecanismos necessários para fazer o mal, saiba fazer o mal, não tenha receio de fazer o mal, certo? Encerramos aqui Maquiavel, ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro, eu passei por cima, assim, fiz um geralzão mesmo, porque é basicamente isso que cai em vestibular, essa questão da moral, essa questão da separação do conceito de virtude Maquiavel, que é muito diferente do conceito de virtude clássico e medieval.
Mas é aqui Maquiavel está rompendo com a filosofia clássica, com a filosofia medieval, com tudo que veio antes dele, está desenvolvendo um conceito novo de política, certo? Que é uma política um pouco mais utilitarista, né? Que leva em conta aquilo que é útil e não aquilo que é correto, aquilo que é moralmente defensável, digamos assim. Né? Ele constrói uma nova moralidade baseada na noção de que o exercício do poder ele se auto-justifica, né? Ele existe por si só e ele não exige ele, na verdade, ele não deve acontecer sem com uma moral absoluta que você deve seguir, certo? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato lá no meu e-mail, joão.mateusdoct, né, doct, @gmail.com. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente já vai estudar um pouco mais sobre a ciência na filosofia moderna, ok? Então até mais, pessoal.